Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe os seus comentários e será um prazer atender você. Hoje estudaremos a lição de número 6, expressando palavras honestas. Temos sido honestos com nossas palavras? Temos dito sim, sim, não, não? Esses e outros assuntos estudaremos nesta lição. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título Expressando Palavras Honestas. E nós vamos falar exatamente dessa questão, de palavras honestas. Para isso, vamos ao texto áureo. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Por essa verdade prática, a gente já percebe o que vem pela frente. Temos algumas palavras-chave aqui. Promessa. Prometer e não cumprir. Vamos ao texto áureo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Percebe, os irmãos, que o comentarista é claro ao dizer que o que passar disso é de procedência maligna. Então, nós, como cristãos, devemos dizer sim, sim, não, não. Eu vou fazer tal coisa, eu tenho que cumprir a minha palavra. Antigamente, os antigos eram fio de bigode. Hoje, o cristão tem que ter palavra. E o mundo tem que enxergar o cristão como uma pessoa de palavra. Vamos à leitura bíblica. Mateus capítulo 5, 33 a 37. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escábulo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O nosso texto ele vai deixar claro para nós que temos que mudar de postura. Durante muito tempo, os cristãos, os pastores, eram tidos como homens confiáveis. Homens que chegavam em qualquer comércio, compravam o que queria e as pessoas confiavam neles sem nenhuma relutância. Mas de uns anos para cá isso mudou totalmente. As pessoas passaram a não confiar mais. Por quê? Porque muitos começaram a praticar, a não ter mais palavras. Muitos começaram a ter duplas palavras. Uma hora dizia sim, outra hora dizia não, e não sendo cumpridores daquilo que prometiam. Então, esse é o grande problema. Mas vamos em frente. Vamos ao início. Qual o valor de uma palavra? Houve tempo em que o empenho da palavra bastava-se para concretizar o negócio. Palavra é muito importante. A presente lição é um estudo a partir do ensino do Sermão do Monte,
a respeito da retidão que devemos ter com as palavras empenhadas. Nosso ensino a respeito dessa verdade, o mesmo cuidado que temos que ter com o nosso comportamento moral, devemos ter com a emissão de nossas palavras. Olha que interessante. E a nossa introdução vai dizer que os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade, durante muito tempo. Sempre houve juramentos. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Na Escritura, os juramentos são de dois tipos. Nós vamos ter aqui os juramentos feitos por Deus e aqueles que feitos pelos homens. Então, Deus tem feito alguns juramentos e tem cumprido a sua parte. E os homens também fazem juramentos. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ele condena o uso indiscriminado, leviano, evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nesta lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso de juramentos. A palavra-chave é palavra. Sempre que alguém faz um juramento, é porque a sua palavra deixou de valer, deixou de ter autoridade. Se uma pessoa tem honestidade, ele é sincero, ele é honesto, a sua palavra tem autoridade. Mas quando alguém diz, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu estou usando a autoridade de Deus, a autoridade da minha mãe para dar valor, dar autoridade ao meu juramento. Porque as pessoas não estão mais acreditando nas palavras das pessoas. Mas o cristão, essa lição traz para nós uma meditação importante, que o cristão precisa ter palavra, precisa cumprir suas palavras. Então, a palavra-chave aqui é palavra. E quando a gente fala em palavra, é aquilo que sai pela nossa boca. É quando proferimos algo. Então, vamos em frente. Olha o primeiro tópico. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Céus, nem pela terra. Em outras palavras, não devemos jurar de forma nenhuma. Nós vamos aprender isso com o Senhor Jesus. A lei do juramento. Então, quando a gente fala em juramento, de acordo com o dicionário de Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Lá em Números 30, verso 2, vai dizer assim: quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então, desde o Antigo Testamento, quando alguém proferia algo, ele tinha que cumprir. Era obrigação dele cumprir. Jurar e não cumprir merece castigo. E quando uma testemunha também era falsa, ela também merecia castigo. Falso juramento é uma testemunha. Então, a Bíblia vai falar exatamente sobre essa questão, até das ofertas pelo pecado. Né? Então, a lei ela vai dar seriedade dos julgamentos. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 7, vai dizer assim, olha o que diz o texto: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá inocente o que tornar o seu nome em vão. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Que não adianta você jurar
eu juro por Deus, eu juro por Jesus, eu juro por, sei lá, por quem você queira jurar. Você não pode fazer isso, você está cometendo um erro. Você tem que ter palavra, cumprir suas palavras. Se você fizer isso, não vai ser necessário você ficar usando palavras de autoridades. O propósito da lei do juramento. Primeira coisa era descobrir a verdade. Então, tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente, onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Os juramentos e escrituras são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então, quando eu uso a expressão juro por Deus, eu estou pegando toda essa autoridade de Deus e estou dizendo, olha, Deus que conhece o meu íntimo, Deus que sabe quem eu sou, Ele me conhece, portanto, eu estou jurando por Ele. Só que quando eu não cumpro as minhas palavras, eu me valho de algum juramento para dar mais autoridade àquilo que eu estou falando. Isso é que é ruim. E os judeus haviam realmente já acostumado com isso. Isso estava virando um vício. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles dizem que qualquer voto que o adorador fizesse, usando o nome de Deus, estaria vinculado àquele juramento. Mas o voto feito sem que pronunciado o nome de Deus era menor valor, e nesse caso não precisava ser cumprido. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus confrontou. Por isso que nós vamos ver lá em Mateus 23, 16, diz assim, né? Olha. Ai de vós, condutores cegos, pois dizeis que qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato, cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Lógico que o judeu criou isso para enfatizar a questão financeira. E também nos nossos dias, nós temos muitos, pastores preocupados apenas com a questão financeira. Eu nem vou entrar nessa questão, porque é algo muito dolorido, algo muito deprimente. Falar de homens e mulheres que estão aí no meio evangélico, preocupado apenas com a questão financeira, se enriquecendo, comprando de tudo, realizando os seus sonhos, tendo fazendas, casas, mansões. Mas essas pessoas, um dia, elas vão acertar com Deus. Um dia elas vão parar diante de Deus e vão prestar conta de tudo que elas estão fazendo. E aí Deus, que é o grande juiz, que conhece todas as pessoas, ele saberá qual é o destino que essas pessoas merecem. Mas o assunto aqui é palavra. Temos que ser cumpridor das nossas promessas, das nossas palavras. Vamos em frente. Quando a gente fala nisso, nós temos que levar em consideração que os judeus tinham esse costume. Mas para Jesus, quem jurasse, pelo céu, teria de cumprir. Seu juramento foi feito, teria que cumprir. Então, para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Deus fez o céu e a terra. Então, se alguém jurar por ele, teria que cumprir. A terra é o estrado dos seus pés,
Nós sabemos disso. Jerusalém era a cidade do grande Deus. Então, a conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Agora, um cristão verdadeiro, sincero, que tem um coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento, como céu, terra, para afirmar que está dizendo a verdade. Nós temos que resgatar a verdade que está dentro de nós. E ela está dentro do meu e do seu coração. Resumindo a nossa lição de hoje, resumindo o tópico 1, o seguidor de Jesus não jura nem pelo céu, nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Se cada um de nós mantermos a nossa postura de cristão, de homens honestos, não será necessário nenhum tipo de julgamento. O mundo está à procura de pessoas com palavras. E nós que somos representantes do reino, precisamos lembrar disso. Então, o seguidor de Jesus não jura nem pelo céu, nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Verdade esta que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante o texto. Mas vamos prosseguir. Segundo tópico diz assim: nossas palavras devem ser sim e não. Sempre nessa postura. Ou sim ou não. Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. O texto vai deixar claro para nós. Essa atitude declara que tipo de pessoas nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Olha que interessante. Com verdade e sabedoria. O sábio Salomão vai dizer assim, que o poder, que a morte e a vida estão no poder da língua. Há muito tempo atrás foi lançado um livro pela CPAD onde dizia: há poder em suas palavras. E nós temos que nos preocupar com isso. Manter a palavra, falar a palavra, tê-la como algo muito importante, é fundamental para a nossa vida cristã. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Um cristão cheio de verdade divina, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com um compromisso com o reino, esse cristão, ele vai ser verdadeiro, ele vai reagir contra toda falsidade, porque Jesus, ele exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sem juramento ou não há padrão duplo para o cristão. Agora você pode falar a verdade, agora você não precisa falar a verdade. Sempre temos que falar a verdade. Sempre. Não vai mudar nunca. Outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração: o que passar disso é procedência maligna. É forte essas palavras? Sim, com certeza são fortes. Mas é Bíblia, e é o que está na palavra de Deus, e não tem como fugir.
Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações. Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar à situação de procedência maligna. Então, nós precisamos levar tudo isso em consideração para que a gente não venha mudar o nosso padrão. Então, resumindo o nosso tópico 2, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Estamos falando de homens e mulheres que conheceram a Jesus como Salvador, que assumiram um compromisso de serem sinceros diante de Deus. Não estamos falando com aqueles que estão apenas turistando em nossas igrejas. Estamos falando de homens e mulheres que fazem parte da igreja que vai subir no arrebatamento. Estamos falando de homens e mulheres que realmente querem ir para o céu. Há centenas ou milhares de pessoas que estão nas igrejas que não têm nenhum compromisso com o reino. Elas são apenas figurantes. Estão ali e receberão salário de figurantes. Mas os atores principais, aqueles que fazem histórias, aqueles que seguem o Senhor Jesus, receberão seu valoroso salário por serem sinceros, por serem honestos, por terem palavras, por cumprirem suas palavras e divulgar essa qualidade tão poderosa dos seguidores do reino de Deus. Outro ponto importante também, terceiro tópico, honestidade com nossas palavras. Parece até uma repetição, mas é apenas para fixar melhor na mente e no coração. Então, nós vamos ver aqui claramente a palavra honestidade. É uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó, lá em Jó 1, verso 8, nós vamos encontrar isso. Jó 1, verso 8, vai dizer assim: E diz o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Esse era Jó. Em Atos, capítulo, temos a descrição de Cornélio. Olha qual é a descrição de Cornélio. Disseram-lhe: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras. O que é isso? Esses homens deixaram de existir? Então, aquele que tem um viver reto e honesto jamais permitirá que saia da sua boca palavras falsas, mentirosas, enganadoras. Segundo ponto, é possível ser honestos com nossas palavras neste mundo? Já ouvimos a expressão que nos dias atuais no Brasil é vergonhoso ser honesto. Lamentavelmente, a gente ouve isto dizer. Eu ouvi uma expressão uma vez que me chocou muito. Se você precisa da polícia por perto para ser honesto,
Então, nós no Brasil somos uma nação de ladrões. Eu convivo com muitas pessoas numa cidade grande e a gente percebe que tem muitas pessoas honestas, mas tem muitas pessoas desonestas. Muitas pessoas, se tiverem a oportunidade de roubar algo, elas vão roubar. Infelizmente, é assim. Mas hoje estamos falando de cristãos. Hoje estamos falando de homens e mulheres que saíram do mundo e voltaram para as coisas divinas. Então, estes não têm escapatória, precisam e devem ser honestos. Glória a Jesus. Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas de doença do pecado, mas também prevenir. Então, nós temos aqui que é normal para aqueles que vivem as bem-aventuranças andar de acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras. Terceiro tópico diz assim, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. O Salmo diz que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto é o proceder do homem honesto. Então, o verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade, da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois este é o seu objetivo maior. Nós precisamos mudar nossas atitudes totalmente. Porque do jeito que está, não pode. Então, resumindo, tópico 3, as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Pode parecer querer demais, mas não é. É a realidade. Nós precisamos ser dessa forma. Precisamos ser honestos, precisamos ser sinceros em tudo que fazemos. E, concluindo, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honesto em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos, desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Meus amados, esta é a lição desse domingo e esta é a lição que nós estudamos no dia 8 de maio de 2022. E eu espero que você medite nesta lição e leve a sério. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estaremos na próxima lição 7. Estaremos aqui e contamos com você nessa lição 7. Não retribua pelos padrões humanos. Conto com você e que Deus te abençoe grandemente.